com essa palhaçada do INSS, hein? É isso mesmo. É hoje que o careca do INSS vai cair. Galera, eu sou Arthur Araújo, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias. Traz conteúdo aqui para vocês, trabalha de domingo a domingo ajudando vocês. Então, quem tiver alguma dúvida sobre dívidas bancárias, pode deixar aqui. E vou explicar um pouco essa questão das fraudes, que muita gente me pergunta, tá? O que acontece? Isso aí já são fraudes que acontecem há mais de década, tá? O que a galera costuma fazer, tá? Primeiro que, assim, geralmente são pessoas que têm alguma aposentadoria ou pensionistas ou recebem algum benefício, seja do INSS ou do governo em geral, né? Governo estadual, alguma associação, tá? Então, esses bancos correspondentes, eles muitas vezes são várias formas, tá? A mais comum, que, enfim, antigamente, né, fazia muito, contrair um empréstimo, por exemplo, consignado no nome da pessoa sem autorização dela. Por quê? O comum é muita gente, né? Por exemplo, o aposentado, o pensionista, faz um empréstimo no banco X, tá? E o outro aposentado faz no banco Y. Esses bancos trocam informação e aí os dois, né, tem dois aposentados com consignado o nome deles, certo? Nos dois bancos, tá? Então eles trocam as informações e fazem empréstimos no seu nome sem você autorizar, né? Isso aí era muito comum, mas hoje em dia está um pouco menos por conta dessas questões todas que estão na mídia aí, né? Ficou muito aparente assim na mídia, né? Sejam muito bem-vindos, todo mundo. Se tiver alguma dúvida aí sobre dívidas, tá? Pode deixar aqui. E, Arthur, pergunta que eu mais recebo aqui. Arthur, você é processado? O que acontece? Como é que é isso? Como é que funciona, né? Então, gente, processo, se você está devendo, pode vir, infelizmente, tá? Mas a gente trabalha primeiro com chances, né? Ou seja, estatística, tá? E principalmente com o que você pode fazer para evitar isso, beleza? Seja para evitar, seja para se defender e se armar, tá? Antes de acontecer qualquer processo, beleza? Então, não se preocupe muito com se você vai ser processado, mas o que você pode fazer, tá? Para evitar esse processo e para se precaver também, né? Se armar, se defender. Eu vou deixar aqui no fixado o link para receber o meu guia Derruba Dívida, guia exclusivo, com passo a passo, tudo que você precisa saber para derrubar suas dívidas, negociar com um profissional e poder quitar com até 99% de desconto, tá? E entender quando é que também isso é papo furado, porque tem muita gente que promete isso, achando que você faz a galera acreditar que você vai conseguir quitar a dívida, qualquer dívida com 99% de desconto, fácil assim, mas não é, tá? Tem muitos casos que é papo furado isso aí. Primeiro caso, Arthur, por que é papo furado? O que acontece? Primeiro caso em que isso é muito mais difícil. Dívidas com bens e garantia, tá? Seja um financiamento, por exemplo, de um carro, né? De uma casa. Enfim, isso aí é muito comum, tá? É mais difícil acontecer, beleza? Por quê? Porque você tem ali aquele bem em garantia que o banco ele consegue tomar, tá? Inclusive a STF já determinou que não precisa de um processo judicial para tomar teu carro, por exemplo, né? Para ter uma busca e apreensão ali desse carro, entendeu? Então, é muito mais difícil, tá? Você ter um desconto muito bom nisso, entendeu? Fora que, se como é que você consegue esses descontos muito bons, né, na tua dívida? Você tem que forçar o banco a te dar esse desconto, a negociar, tá? E como é que você força? Tem lá todo o passo a passo, tá? Valeu demais todo mundo que tá curtindo, valeu Severino, Felipe, Franciele, sejam muito bem-vindos, tá? Galera, curte aí igual o Severino curtiu, ó. Clica na tela aqui, porque o TikTok não tá entregando, tá? Os bancos estão querendo derrubar a gente, então vamos derrubar eles primeiro, hein? Curte aí e compartilha aqui também, galera. Compartilha a live aí, faz a repostagem, republica, porque tem muita gente que está nessa situação, muita gente que não sabe nem que teve fraude, tá? Que teve alguma fraude aí no benefício e precisa saber disso, beleza?
Muito obrigado, Franciele. Valeu demais, hein? Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida aí, quiser trocar uma ideia também sobre a sua situação, tá? Pode mandar aqui. Se quiser, enfim, não tiver muita vontade para mandar aqui, pode mandar também no WhatsApp, beleza? Fiquem à vontade, tá? Estou aqui para ajudar vocês, estou aqui para orientar vocês. Vou até me apresentar, tá? Sou Arthur Araújo, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias, que tá todo dia aqui com vocês, trabalho de domingo a domingo atendendo, respondendo as perguntas, orientando as pessoas, tá? Então podem contar comigo. Fala, Carlos, boa tarde, obrigado, tá? Se tiver alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês, primeiro, esse método aí, né? Que a gente já validou, já tem, enfim, milhares de pessoas que conseguiram descontos muito bons, tá? Muita gente consegue até 99% de desconto. E, grande mestre, muito bem-vindo, Fernando. Então, muita gente consegue descontos assim, mas vocês têm que entender quando é que é real e quando é que é papo furado, tá? Primeiro de tudo, como eu estava falando, dívidas com bens em garantia. São dívidas que é mais fácil o banco te executar, mais fácil de te tomar aquele bem e mais fácil também é mais difícil do banco negociar, né? Te dar um desconto bom. Então, esse é o principal caso que é mais difícil, tá? Por exemplo, consignado também, geralmente, o próprio consignado é o quê? É uma dívida que desconta ali todo mês. Então, é mais difícil também porque o banco já está recebendo, né? Entendeu? Então, você tem que traçar estratégias, né? Para justamente abater essas dívidas aí. Fala, Adriana, obrigado, tá? Pela pergunta. Doutor, estou recebendo mensagem falando sobre cheque sem fundo 2019. Essa dívida caduca? Isso. Regra geral é 5 anos, tá? Adriana e todo mundo aqui, que é a prescrição da dívida, tá? Mas o que acontece? Se você teve alguma movimentação, notificação para um processo judicial, então esse período, esse prazo, né, de 5 anos, ele volta do começo, tá? Que é o que a gente chama de interrupção de prazo, entendeu? Então, tome muito cuidado com isso, que normalmente a pessoa vai lá 5 anos já passou, mas pode ser cobrado ainda, entendeu? Antes de responder o Carlos também, quando uma dívida caduca ou prescreve, o que acontece? Ela não deixa de existir, tá? Ela continua existindo, só não pode ser executável, né? Não pode ser cobrada, entendeu? Então, o que acontece? A melhor estratégia é você pegar sim, com até 99% de desconto você consegue, tá? Me digam se a internet aí tá boa, a conexão tá boa. Deu algum bug aqui. Mas vamos lá, Carlos. Valeu pela pergunta, tá? Minha dívida da Nubank, né, era quase 40 mil. Do nada ela baixou para 14, inclusive no Serasa, mas o desconto continua o mesmo. Por que baixou o valor do tal? Do nada não, eu pedi o DAD. É isso aí, tá? Esse é o primeiro passo que eu coloco lá no guia, inclusive. Você pediu o DAD, tá? Porque, primeiro que esse é um documento, né, o descritivo, né, da evolução da dívida, ele é um documento que vai te armar, né, te municiar contra o teu banco, né? Digamos assim, é prova para você, né? E assim que você pede isso, recebe, né, no caso, é difícil receber rápido sim, tá? Mas o banco já fica ligado ali que você sabe o que você está fazendo, né? Então ele já começa a te encarar como uma pessoa que tem um certo profissionalismo, né? Tá? Quanto mais atitudes você faz, né? Quanto mais técnica, estratégia você dá, né? Você faz para o banco, mais ele vai te dar descontos melhores, porque ele sabe que você entende seus direitos, que você entende o que você, né? O que você pode fazer, o que o banco pode, e principalmente o que o banco não pode fazer, tá? Então é isso, Carlos. Você vai abaixando aí, não sei se você já recebeu o guia, mas se não, me manda lá, tá? Pode mandar aqui, mensagem aqui, ou aqui no WhatsApp, que eu mando o guia para todo mundo. Meu presente aí para vocês que participam, tá? E
vai seguindo aí porque esse desconto vai ficar cada vez maior, tá? Esse valor vai abaixar aí cada vez mais, beleza? Valeu, hein? Ó, vou até fixar aqui também quem quiser mandar mensagem direto, tá? Que é até um link direto, mais fácil. Mas aí eu só consigo mandar o guia pelo WhatsApp, tá? Porque por aqui não tem como mandar documento, PDF, entendeu? Aqui no TikTok, né? No privado, nem nada. Nem aqui na live, também não consigo. Valeu, Mary, obrigado por curtir. Galera, senta o dedo nesse like aí, nessa tela, curte aí e compartilha porque os bancos não estão deixando o TikTok entregar essas lives assim não, tá? Eu trabalho com vários outros colegas dessa área, fora outras áreas do direito também, e live de direito bancário, live contra bancos, tá? Eles estão barrando, tá? Então, compartilha aí, ajuda a entregar isso aqui para mais gente, né? Que precisa saber. Muita gente aí caiu em fraude, né? Em golpe, não sabe nem por quê, né? Fala, Thiago, quantos dias cai na conta dele? Como assim? Quantos dias? O que cai na conta? Da Caixa para o bebê TRT1. Explica melhor, Thiago, eu não entendi. Tá? O TRT1 é o Tribunal Regional do Trabalho, né? É isso que tá com algum processo lá? Tá? Explica melhor aí, por favor, Thiago. E enquanto vocês mandam as perguntas aí, escrevi em cima. Olha, fui até lá em cima, não tem nada não, Thiago. Acho que deve ter bugado aqui o TikTok. Quantos dias cai na conta dele o quê? Tá. Enquanto vocês mandam aí, ó, já compartilha a reposta aqui, ó. Tem um botãozinho para compartilhar. E aí você vai repostar e manda para quem você, enfim, para quem você conhece. Principalmente se tiver conhecer algum beneficiário do INSS, tá? Ou do governo, porque eles precisam saber que a gente analisa, tá? A situação deles sem compromisso para entender se houve alguma fraude, né? Principalmente com relação ao benefício dele, seja no consignado, tá bom? Ou no cartão RMC. Muita gente acaba sendo vítima disso aí e nem sabe, nem se dá conta, tá bom? Então, espalha essa mensagem, espalha essa live aqui e o perfil também, tá bom? Que ajuda essas pessoas aí. Fala, Thiago, conta judicial do Banco da Caixa para o Banco do Brasil. Você diz uma portabilidade? Se for a portabilidade, eles dão aquele prazo lá normalmente, né? Tá bom? Mas geralmente alguns... hoje foi publicado no DGEM. O advogado já enviou os dados bancários dele. Não demora muito não, Thiago, tá? Mas conversa lá com o advogado, enfim, se acabar demorando muito, enfim, mais de uma semana, mais de algumas semanas, né, às vezes, tá bom? Normalmente não demora tanto, sim. Fala, Leco, bom dia. Quantas vezes após a ação judicial pode-se parcelar a dívida? Eu tenho que analisar o teu caso, Leco, tá? Se quiser explicar melhor aqui ou aqui também, porque como é que foi essa ação judicial, tá? Ela já terminou, já teve uma sentença, né? Teve apelação, entendeu? Tem que analisar. E você ganhou ou perdeu, né, a ação, entendeu? Tem que entender melhor. Beleza? Isso, Thiago. Geralmente não demora muito não, tá? Mas se estiver demorando aí mais de uma semana, tu conversa lá com o advogado, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que tá seguindo, compartilhando. Valeu demais, hein? Ó, esse perfil aqui em todas as redes, tá? E no WhatsApp aqui eu respondo de domingo a domingo. Tá bom? Logo vou estar contratando também uma equipe para me ajudar a responder 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá?
Eu sozinho consigo responder, né, todo dia, mas nem toda hora. Então é isso. Roberto, obrigado pela pergunta. Banco do Nordeste, devo 220 mil. Consigo desconto na quitação? Consegue, claro, Roberto. Consegue sim, tá? É um valor alto, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Não sei se já tem algum processo aí, beleza? Mas pode mandar aqui que eu vou analisar sem compromisso, tá, Roberto? É um valor alto e que você tem grande chance, infelizmente, de ser processado, tá? Então toma muito cuidado. Segue o passo a passo lá do guia, tá? Tá fixado aqui. E vou fixar também para você um link para vocês mandarem mensagem direto também, que facilita, né? Beleza? Fala, Mary, boa tarde. Veja só, é verdade que quando faz portabilidade, o dinheiro cai primeiro no banco anterior, né? Pois é, tem isso, tá? Por quê? Certamente já me processou. Mas, ô Roberto, fica tranquilo que tá, a gente te defende no processo também. E processo também não é o final, não é o fim do mundo não, tá? Processo, negativação, isso aí a gente consegue resolver, beleza? Me explica melhor ali no WhatsApp o seu caso, né? O que está acontecendo, tá? Inclusive, se quiser receber o guia, meu presente aí para todo mundo. Então, Mary, todo mundo que está aqui, hein? Portabilidade digamos assim, é um band-aid ali, tá? É um remédio que não vai tratar, não vai curar a causa do problema, tá bom? É só algo para remediar, beleza? Por quê? Você, digamos assim, no caso da Mary, né, estão descontando ali acho que é do Bradesco, né, Mary? Você tá no Bradesco. Aí você migra para outro banco, certo? Aquele salário vai para outro banco. O que acontece? Na verdade, o Bradesco, ele digamos assim, se claro, a pessoa a empresa, enfim, a pessoa não deposita direto na outra conta, né, no outro banco, né, digamos, no Banco do Brasil, por exemplo, né? E aí, o que acontece? É o Bradesco que ele digamos assim, obrigado a repassar para o Banco do Brasil, tá? Mas pode ser que no sistema deles, ele continue descontando, entendeu? Por quê? Tá passando por ele primeiro, né? Entendeu? Pode ser que realmente, assim, no começo, né, o sistema falha. Então, vai direto para o Banco do Brasil, né? Entendeu? Para outro banco. Mas, normalmente, isso aí não vai ser só enfim, não vai tratar, digamos assim, né? Não vai resolver o problema de forma definitiva, entendeu? Então, por isso que é importante, assim, nesses casos, primeiro, você ter uma estratégia melhor para, seja negociar, tá, ali com os bancos, tá bom? E também, se for o caso, de entrar com um processo, né? Por quê? É melhor você processar primeiro do que ser processado, tá bom? Pô, Arthur, como assim? Vou processar, tô devendo, tô tudo errado, eu nem tem direito. Mentira, tem direito sim, tá bom? Por quê? Primeiro você tem direito a contestar as cláusulas, né? Muitas cláusulas são abusivas, pode ser que os juros sejam abusivos também. Claro, a gente tem que analisar também, né? Eu não vou falar para você entrar com uma ação se não for viável, né? Mas você tem direito sim, tá? Inclusive eu tô aqui para ajudar você com isso, beleza? E, Arthur, o que mais? Por que eu vou processar antes de ser processado? Como assim? Olha, pensa assim, na cabeça do juiz, tá? Você como juiz. Se vem alguém e conta um negócio para você primeiro, conta a história primeiro, né? Depois vem outra pessoa e vai desmentir a tua história, né? Você não vai dar um voto de confiança aí para a primeira pessoa, né? Por quê? Pô, ela teve a iniciativa, né? Fez tudo primeiro. Enfim, claro, não é que ele vai desconsiderar tudo que o banco falar depois, mas ele vai te dar um voto de confiança ali, entendeu? Tá bom? Adriana, pode ser que entre na isenção sim, tá? Mas me manda aqui que a gente analisa, tá bom? Tem que entender quanto que é a sua renda também mensal, né?
analisar o imposto de renda. Tá bom, Adriana? Beleza, gente? Ó, se vocês tiverem alguma dúvida também sobre o foco aqui da live, que é dívidas bancárias, né? Consignados, enfim, qualquer financiamento, empréstimo, pode mandar aqui, tá bom? E vou conversando um pouco com vocês sobre esse assunto que está muito em alta aí, que é o careca do INSS, né? O que está acontecendo aí, Arthur? Esse careca aí. Gente, isso aí são vários esquemas, né? Na verdade, que acontece há mais de décadas já, tá? Mary, pode ir no isso pedir para não passar mais pelo Bradesco? Então, tem que ser a única pessoa que pode, assim, digamos assim, mandar direto para outro banco é quem te paga, né? Eu não, assim, enfim, eu não lembro quem que é agora, né? Mas se for, por exemplo, o INSS, né? Tem que ser um requerimento para o INSS, entendeu? Mandar direto para outro banco, tá bom? Ou enfim, ou se for o caso, né, se não conseguir, aí tem que ser com uma ação judicial mesmo, entendeu? Porque aí o juiz vai determinar, não, esse dinheiro aqui, enfim, né, isso não vai ser mais debitado no Bradesco, entendeu? Vai ser na outra conta, no outro banco, tá? Raul Lene, né, assim que fala, muito obrigado, tá, por seguir aí, gente. Galera, compartilha aqui a live, hein, por favor, porque o TikTok não está entregando mais essas lives contra bancos assim, hein? Eu acho que é algum lobby aí dos bancos, os bancos estão querendo derrubar a gente. Então ajuda aí a gente a entregar essa mensagem para mais pessoas, né, que podem ter sido vítima de fraude, tá bom? E obrigado demais aí, todo mundo está curtindo e compartilhando. Então, Arthur, o que é esse papo aí de fraude? Pô, o que está acontecendo? O que é esse careca do INSS aí? Então, esses esquemas já tem mais de década que rolam, tá? A gente trabalha com isso, ajudando pessoas há bastante tempo a reaver, inclusive, valores de mais de 10 anos atrás, entendeu? Valores lá de, às vezes, 2015, né? 2014. Por quê? Muita gente, primeiro que vários empréstimos, tá? Contraídos no nome da pessoa sem ela autorizar, tá? Tem várias formas, né? Tem várias formas. Cada ano que passa, eles melhoram a estratégia deles lá, né? Mas a gente está aqui para te ajudar com isso e para você, receber tudo que você pagou, né, indevidamente, receber em dobro, tá? E indenizações, tá? Também. Muitas vezes mais de 10 mil reais de indenização, porque você sofreu, né, foi vítima, né? Então, é justo, certo? E a gente está aqui para isso, porque só quem entra com uma ação, né, quem tem um advogado que consegue isso, tá? Se você for lá no INSS, tem muita gente que vai falar assim, pô, eu vou resolver aqui com o INSS rapidinho, enfim, você vai receber 1% do que você receberia numa ação, entendeu? Ou menos até. Teve uma cliente essa semana que veio perguntar, pô, tem 90 reais aqui para receber de volta, assim, o que você acha? Cara, 90 reais não é nada, não é nada. Ela pode, né, a gente vai, né, enfim, tá entrando com ação para justamente pedir para ela que ela receba mais de 20 mil reais, entendeu? Porque foram anos aí pagando coisas indevidamente, tá? Fora o dano moral, a indenização para isso, tá bom? Fala, Luciano. Minha médica me deu um atestado de tempo indeterminado. O perito negou. O que eu faço? Luciano, não faço a menor ideia porque eu não trabalho com isso. Mas eu sei quem trabalha e eu conheço um profissional muito bom que pode te ajudar, tá bom? Então, se quiser indicação, manda aqui, tá bom? Mas provavelmente você tem que pegar um atestado com o tempo determinado, né? Tá bom? O pouco que eu conheço de direito médico, enfim, seria por conta disso, tá bom, Luciano? Fala, Uzumaki. Muito bom, sejam todos bem-vindos, hein? Que mais?
Outros tipos de fraude, enfim, maracutaia aí que o pessoal faz, né? Primeiro, eles vendem gato por lebre, ou seja, eles falam que você vai receber aí um empréstimo consignado, um benefício, ter uma grana aí no teu INSS, né? Enfim, ou no teu benefício todo mês ali, não precisa se preocupar em pagar. Só que na verdade eles te dão o que a gente chama de RMC ou RCC, tá? Que é um juros altíssimo, muito, às vezes 5, 10 vezes os juros aí de que seriam consignado, tá? E aí se torna uma dívida impagável. Por quê? Você vai só abatendo ali os juros, não vai abatendo do principal, né? Não vai pagando só os juros. E aí esses juros aí, enfim, a dívida fica para a vida inteira, né? Então isso também gera indenização, tá? Você recebe esses valores em dobro assim que o juiz determina. Então pode contar com a gente que a gente te ajuda aí nesses casos, viu? Galera, daqui a pouco eu tô fechando por hoje, hein? Então, se tiverem mais alguma dúvida aí de saideira, tá? Podem mandar. Enquanto isso, eu vou explicando também o método, viu? Do guia Derruba Dívida. O método validado, milhares de pessoas conseguiram descontos, né? Às vezes você consegue até 99% de desconto nessa dívida aí, tá bom? São 5 passos simples, galera, tá bom? Claro, é simples, mas não é fácil, não vai ser rápido e você tem que ter muita estratégia, tá? Estratégia, técnica, sempre documento, tudo por escrito, tá? E seja organizado também, tá? Por quê? Quanto melhor você for, né? Quanto mais organizado, com a melhor estratégia, né? Mais negociar de uma forma mais profissional, tá? Maior a chance, primeiro, vai ser mais rápido, tá bom? E segundo, você vai conseguir descontos melhores, né? Por isso que, né? Para quem consegue, né? Contratar alguém, seja um advogado, enfim, ou outra pessoa, né? Que seja especialista, isso vai te tranquilizar, vai te facilitar muito, né? Mas você consegue fazer muita coisa por conta própria aí, inclusive é o que eu ensino, tá bom? No Guia Derruba Dívida, meu presente aqui para todo mundo, tá bom? Fala, user, obrigado pela pergunta. Depois você bota o teu nome aí pra gente saber. Como saber se eu já paguei a minha dívida, tá? Bom, primeiro, se você realmente pagou, mandou, né? Enfim, enviou o dinheiro, né? Para uma conta oficial que você tenha quitado, certo? Segunda coisa, tem que ter um contrato de quitação dessa dívida, entendeu? Ou pelo menos os termos e cláusulas ali, tá? Assim como tem um contrato quando você contrai aquela dívida, né? Toma aquele empréstimo, enfim, ou até cartão de crédito tem que ter cláusulas, contratos, né? Para você terminar aquela dívida, ou seja, quitar, né? Tem que ter também contratos e cláusulas, tá bom? E segunda coisa também, inclusive tem lá no guia isso passo a passo, tá? Você solicita 5 dias, tá? Pois é, a dívida inicial era X, já pagou 3 vezes. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, infelizmente, porque juros, não sei se você chegou a fazer renegociação, essas coisas no aplicativo, renegociação em parcelamento em 90 vezes ali, né? E aí isso triplica o valor da dívida, o valor original da dívida, né? Tá bom? E aí primeiro você dá uma olhada também, tem o passo a passo lá no guia, tá? Vou deixar fixar aqui para vocês receberem o link aqui. Você primeiro solicita, dá uma olhada no Serasa e no SR registrado do Bacen, tá bom? Por quê? Você vai ver se seu nome está lá, enfim, negativado, né? Com alguma pendência da dívida lá, tá bom? Se tiver, 6 por telefone. Pois é. É impressionante isso, tá? Fala o teu nome aqui que eu consigo, enfim, falar melhor com você, né? E aí o que acontece?
Se tiver algum registro teu lá, né, seja negativado, né, antes era o prejuízo, né, mas agora é registro de negativação mesmo, né? Você mostra que você pagou, tá, a dívida, tá? Já coloca os extratos e manda lá. Por quê? Aí você vai pedir para em 5 dias no máximo, tá? Eles retirarem teu nome desse cadastro, né, de negativação, ou seja, limpar o seu nome, tá? Valeu, Joyce, obrigado por curtir, tá bom? Então é isso, o user, que eu não sei o nome. Enfim, você tem que, ó, na penúltima ela inclui seguro prestamista, você tá vendo? Pois é, tá? Isso aí, muitas vezes é venda casada que tem aí, entendeu? Então, toma muito cuidado, viu? Dá uma olhada, confere lá, faz essas reclamações, tá? Boa tarde, Nina. Faz essas reclamações, Serasa, Bacen, tá? Que é o Banco do Brasil. Show. No aplicativo mesmo. E aí você dá um prazo de 5 dias para eles quitarem, né? Limparem o teu nome, porque você já pagou, certo? Você já pagou tudo que você deveria pagar, né? Tá bom? Se não, aí, ó, pau neles, tá? Pau neles, porque cabe indenização, danos morais. Então pode chamar aqui que eu te ajudo, beleza? User, tá aqui, ó. Pode entrar em contato que eu te ajudo, tá? Galera, estamos nos finalmente aqui de hoje. Se tiver alguma pergunta aí de saideira, tá? Fiquem à vontade para mandar. E aí vou explicar também de novo essa questão das fraudes, né? Do INSS, que tá muito aí em voga na mídia hoje. Por quê? Isso aí já são golpes e fraudes que acontecem há mais de décadas já, tá? Mas agora que realmente está saindo mais porque, pô, finalmente também, né? Não é possível, né? Sueli, dívida judicial quer dizer uma dívida que foi feita no judiciário, certo? Que está judicializado, ou seja, na justiça, digamos assim, né? Que eles falam em termos de lei, né? Na justiça lá, né? No poder judiciário, tá bom? Nina, esse recurso de apelação, a possibilidade de ganhos na lei de superendividamento, sim, sempre tem possibilidade de ganhar, tá bom? Tem que analisar o seu caso, né? Quem que apelou, né? Se foi você, se foi a outra parte, por quê, né? Tem que analisar o conteúdo da apelação, né? Mas sempre tem alguma possibilidade, sim, se você, né? Quer dizer, se o teu advogado, né, for bom, né? Assim, se ele analisou, enfim, se ele viu uma viabilidade, então confia nele que tem chance sim, tá? Consigo sim, user, tá? Pode mandar aqui, beleza? E aí você me fala também enfim, manda os contratos, né? O principal é o contrato, tá bom, gente? Sempre que vocês estiverem na dúvida, Arthur, o que eu mando aí para você? Na dúvida, manda o contrato. E os valores também, assim, né? Enfim. Aí geralmente no contrato tem os valores, né? Beleza? E aí são várias formas, tá, gente? Dessas fraudes aí, seja fraude bancária, fraude do INSS. Muita gente acha que tá pegando um empréstimo consignado ali, com taxa baixa, né, juros baixos, mas na verdade eles te deram um RCC que tem juros altíssimos, tá? Quase 10 vezes aí os juros de um consignado normal, tá bom? Então isso pode gerar indenização, sim, pode gerar restituição dos valores em dobro, ou seja, tudo que você pagou indevidamente, você pode voltar em dobro para você, tá? E todos esses anos, tá bom? Agora existe uma norma que pode analisar todos os contratos? Como assim, user? A gente sempre analisa os contratos, né? Todos, né? O que você quer dizer?
tá? Não sei se o que você quer dizer, me explica melhor aí. Mas pode explicar pelo WhatsApp aqui, tá? Pode mandar áudio lá, fica à vontade, tá? Assim que eu terminar aqui, eu respondo, sempre que eu terminar a live eu respondo todo mundo, tá? Se que me mandou mensagem aqui ou no perfil, tá bom? E atendo vocês com o maior carinho. Logo, logo vou tá uma equipe aí comercial atendendo 24/7, tá? Fala, Joyce, obrigado, tá? Boa tarde. No caso, se a gente fizer um acordo por telefone e a gente quebrar o acordo, o que acontece? Então, esse é um acordo, também é um contrato, tá? Apesar dele ser verbal, tá bom? É um contrato. Por exemplo, se você está falando com relação à renegociação, tá, da dívida, você está confessando aquela dívida, entendeu? Se você fez um acordo, você está confessando aquela dívida. Porque eles têm isso gravado, tá? Né? Você pode até falar, não falei nada não, enfim. Mas se você aceitou, se você falou assim, ó, não, beleza, eu vou pagar em tantas vezes, é porque você está confessando aquela dívida, entendeu? Então é mais fácil do banco te executar, mais fácil do banco, enfim, tomar teus bens, né? Entendeu? E se chegar a ser, pode ser processada, e aí ser mais fácil do juiz tomar ao lado deles, né? Tomar ao lado do banco, entendeu? E dar ganho de causa para eles, ou seja, você, né? Por exemplo, pode ter a conta bloqueada, né? Enfim, perder alguns bens, né? Mas lembrando que salários, benefícios, enfim, aposentadoria, tá? Isso é impenhorável, entendeu? Então a gente também atua na defesa, porque muitas vezes o juiz não sabe, né? Não sabe qual que é o valor ali, o que é o que, né? Então, digamos assim, você tem 5 mil em benefício, em valores que são impenhoráveis, e mais 5 mil que são penhoráveis, né? Enfim, de outros valores, aí ele bloqueia esses 10 mil. Mas aí a gente pede que os outros 5, né? Não sejam penhorados, tá bom? Não sejam executados, enfim, não te tome aqueles 5, né? Mary, é você só aceitar a proposta final, assim, tá? Não ficar renegociando, tá? Você, por exemplo, o grande segredo, né? É você entender, primeiro, os valores, tá? Igual o nosso amigo user aí. Já vou te responder, tá, user? Enfim, fala o teu nome aí que a gente consegue te chamar. Mas é você entender os valores, tá? Então, por exemplo, quando eu vou, se eu vou renegociar, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir pagar aquilo, né? Então você vê o valor ali. Se por exemplo, R$100, né, da dívida. Fala, Paulo, beleza, show. Se, digamos assim, simplificar, R$100 a dívida, né? Aí eu vou renegociar e parcelo em, sei lá, 20 vezes de 10, né? Ou seja, a dívida vai dobrar, né? Mas, às vezes, compensa para você porque você vai pagar só R$10. Mas você tem que ter em mente que são 20 parcelas, né? Quase 2 anos aí. Muita coisa muda em 2 anos, né? Então, na prática, dificilmente a pessoa consegue parcelar em muitas vezes, assim, entendeu? Porque ela vai ter que pagar outras coisas, né? Às vezes até pega mais empréstimos, e aí vira bola de neve, entendeu? Obrigado, Elisângela, por seguir, obrigado a todo mundo aí. Então, esse é o pior problema de ficar renegociando, né? Ou aceitar alguma proposta de parcelamento. A melhor tipo de proposta, né, para você conseguir, e também, claro, seguindo a estratégia, você forçar o banco a te dar essas propostas, né? E aí você faz contra-proposta e vem e volta, né? É a proposta de quitação, tá? Por um desconto muito bom, que você consiga pagar, né? Por isso que a estratégia é, primeiro, se armar, tá? Com os documentos, mandar as notificações lá, reclamações, vai juntando o dinheiro que você conseguir. Se não conseguir, tudo bem, tá? Mas vai juntando o dinheiro que você conseguir. Foca nas dívidas que realmente são mais urgentes.
não só as dívidas, mas os gastos, né, que são mais importantes, né, comida, enfim, tudo que for necessário, né, de verdade para você. Não se preocupe, tem que ter sangue frio, não se preocupe em negativação não, isso aí depois resolve, né. Se tiver um nome negativado, aí você vai, né, guardando o dinheiro que você conseguir, tá? E aí você vai quitar essa dívida, né, com várias propostas, você vai mandar, o banco vai mandar algumas outras também, e aí depois de um tempo você consegue às vezes 90%, um desconto muito bom, que aí esse dinheiro que tu guardou, você vai conseguir quitar a dívida, limpar seu nome, enfim, Mary, essas duas dívidas é praticamente igual, tá? Porque as duas não têm bens em garantia, entendeu? Então, você vai... você só pode ser negativado em princípio, ali. Eles só podem fazer alguma coisa pior, né? Se tiver um processo judicial. O juiz que vai determinar, né? Se eles vão te tomar, te bloquear, enfim, te executar, tá? Isso, eles mandam. É um processo, né, de negociação ali. Proposta contra proposta, enfim, e vai indo e voltando, tá, Joyce? O Paulo, user, acho que você estava falando do superendividamento, né? Tá? O superendividamento é isso, analisa todas as dívidas, todos os contratos em pessoa física, tá? CNPJ não vale, mas em pessoa física, tá bom? Mas é um primeiro que é um entendimento, uma lei também muito recente, tá? Ainda não tem uma jurisprudência consolidada, muitos juízes, enfim, a gente pode ver se é o teu caso, tá? Se compensa, mas geralmente compensa para pessoas que têm dívidas muito altas, assim. Acho que você falou que tem 200 Não foi você que falou Não, foi outra pessoa, né? Por exemplo, no caso do... Deixa eu ver aqui, que tinha mais de 200 mil de dívida, né? O Roberto, né? Por caso dele, provavelmente compensa superendividamento, né? Se ele não está conseguindo pagar. Por quê? O que acontece? A gente vai ajuizar a ação, tá? Que aí vai pedir para o juiz limitar tudo que você paga ali no mês, né? No máximo 30% da tua dívida, entendeu? 30% da sua renda, desculpa, tá? Então ali pelo menos 70%, com certeza a maioria da sua renda vai ficar livre ali para você poder usufruir, tá bom? E aí tem todo um plano de repactuação, tá? Mas em geral, assim, a gente não vê uma viabilidade boa na maioria dos casos, tá? Infelizmente. Até porque ainda é muito recente, muito incerto, então a maioria dos juízes ainda é cauteloso, então dá a prioridade ali para o banco, tá? Infelizmente, tá, gente? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. É muito bom estar aqui com vocês todo dia. Esse horário aqui de meio-dia, mais ou menos 1 hora, é fixo, tá? Então, live todo dia aqui. Nem todo fim de semana eu consigo, também, claro, tem que descansar. Mas eu trabalho sim, tá? De domingo a domingo. Então, eu respondo vocês lá, tá bom? De nada. Paulo, deixa eu te responder aqui. Doutor, comenta quando o banco resgata 100% do salário, quando acreditado na conta. Então, isso aí também é um caso de superendividamento, tá? Então, aí se você perde esse... geralmente deve ser consignado, né? Tá? Primeiro, algumas estratégias, tá, Paulo? Obrigado, doutor. Algumas estratégias, tá, Paulo? Você, primeiro, solicita que eles não tenham mais esse débito automático, tá? Né? Não é sempre que você consegue, porque muitas vezes está lá no contrato, escrito, aí eu autorizo, tal, né? Que debitem os valores da minha conta, né? Pode tentar a portabilidade aí também, né? Mas você tem que também, junto com a portabilidade, pedir para não mandarem mais, por exemplo, se é o Banco do Brasil, né? Não mandarem mais para o Banco do Brasil, tá? Mandarem para outra conta que você tem, tá? Mas, de novo, isso acaba que geralmente não resolve o problema, entendeu? É só um remédio, né? Que não trata a causa, tá? Então, já fez portabilidade, aí não adiantou, né? Então, nem sempre adianta, tá? Então, é isso.
Então é isso. E aí, enfim, dependendo de quanto você recebe, né, de quanto tá essas dívidas, vale até a pena a ação de superendividamento, tá bom? Mas geralmente é melhor negociar, fazer, né, a ação de revisão também, revisional, né? Tá bom? E, enfim, também verificar se houve alguma fraude, tá? Não sei se você recebe benefício, tá? Aí enfim, do governo, né? Seja INSS ou Estado, tá? Mas manda lá que eu te ajudo com isso, tá bom, Paulo? Eu analiso e sem compromisso, tá? Fica tranquilo. Isso, exatamente. Muita gente pergunta, pô, Arthur, eu posso processar o meu banco? Eu tô tudo errado, eu tô endividado, não tem direito. Mentira, você tem direito sim, tá? E eu tô aqui para te ajudar com isso. Primeiro dizer que você tem direito sim, né? Toda pessoa tem direitos, independente da situação dela, tá? Principalmente se você está de boa fé, se você está na mentalidade de devo, não nego, pago quando puder, né? Então você tem sim direito, você está de boa fé, você tem, seja isso que eu falei de superendividamento, seja de revisar o contrato, enfim, tem várias formas, tem vários direitos que você tem, né? Aí para te aliviar, né? Ninguém merece, ninguém, não é justo com ninguém ter o salário todo comprometido, a renda toda comprometida, tá? Então, pode ficar tranquilo que eu te ajudo com isso, tá bom? Só mandar aqui, beleza, Paulo? E todo mundo aí que, enfim, quiser mandar, pode ficar à vontade, que a gente ajuda vocês, tá? A gente analisa, faz a análise sem compromisso, tá bom? E se eu falar que é difícil, não tem viabilidade, tá? Aí realmente, se eu ver que não é, eu falo, tá? Agora, se tem uma viabilidade, se tem, né, uma chance, eu vou falar e pode ficar tranquilo que a gente, se for o caso de uma ação, é o maior profissionalismo possível, tá bom? A gente atende o Brasil inteiro, né? Assim como o seu banco, né? Os processos são todos online, então a gente trabalha 24 horas, né, por dia, 7 dias por semana, para justamente ajudar você com, né, com todas essas questões de dívidas, tá bom? Bom, fora também, né, quem quiser, isso mesmo, o banco também tem responsabilidade, né? E fora também, quem quiser também ajuda com outras áreas do direito, enfim, às vezes tem gente que pergunta sobre como é que eu posso conseguir aposentadoria ou algum benefício do INSS, BPC Loas, né? Então, a gente ajuda também com isso, tá? Isso, pode sim, tá? Processar por descontar tudo, tá bom, Mary? Pode sim, tá bom? Então, beleza, gente. Agradeço demais aí a participação de todos vocês. Fico muito feliz aí com as repercussões, né, da live aqui, com o fato de eu conseguir ajudar muita gente todo dia. Com carinho de vocês também, pô, bastante curtida, né? E obrigado, doutor. Vou te seguir lá também, hein? Valeu, hein? E é isso, ó. Fiquem ligados aqui para a próxima, tá? Eu tô fazendo live 2 vezes por dia, tentando, né? Claro, né? E esse horário aqui de meio-dia é fixo, tá? Então, todos os dias, meio-dia, nem todo fim de semana também, mas sempre que eu posso eu faço, tá? Porque quero ajudar vocês aqui, beleza, gente? E quem quiser receber lá também o guia, tá? É só mandar mensagem que eu consigo enviar o guia, tá bom? Meu presente aí para todos vocês que participam, que, enfim, ou comentam ou fazem qualquer coisa me ajudando aqui, né? Quero ajudar vocês também, beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e um grande abraço a todos.